Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional. Nosso devocional inicia e também hoje encerramos também a leitura da primeira carta de João. O nosso devocional está em 1 João, capítulo 1 ao 5. E o tema do nosso devocional é cuidado com o gnosticismo. E o nosso texto base está em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Caso aqui vontades, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente ou para sempre. Muito bem, queridos. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre um problema que João ele vai falar de forma bastante ampla na sua carta e que, na verdade, foi um problema muito complicado na igreja, do primeiro, segundo e até o quarto século, quase, mas que ele existe até hoje, de forma ampla até hoje, ou de forma sutil até dentro da própria igreja. Muito bem, que é o problema da gnose. Você pode repetir? Gnose? Esse é um problema que nas cartas de Paulo também acontece, esse problema está bastante evidenciado, e aqui na carta de João também ela é ensinada, no sentido, ela é apresentada, eu quero dizer, esse problema, né? Esse problema que era ensinado, eu quero dizer, pelos falsos mestres. No caso, é o problema da gnose, que era ensinado por pessoas, eu quero dizer, né? Ensinado por muitos daquela época. Como eu disse, é um problema que ainda existe até hoje, eu creio que vai continuar existindo, talvez de uma forma ainda mais ampla e também de uma forma sutil dentro das igrejas. Como eu falei, o problema da gnose, ou o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, a palavra gnose, ela vem da ideia de conhecer. Eu vou explicar um pouco para você sobre o gnosticismo ou a gnose, o que é esse saber e como ele se apresenta hoje e como que João ele nos ajuda a combater esse problema dentro da nossa própria vida e também na vida daquelas pessoas que nós amamos. Amém? O gnosticismo ele é a doutrina que ensina que existe sempre um conhecimento, é como se fosse um conhecimento iluminado, digamos assim. A palavra gnose vem de conhecer, saber, né? Então é como se existisse um saber que se manifesta, ou a gente tem acesso, que, digamos assim, nos ajuda a resolver os problemas da vida, podemos dizer assim. E quando esse problema ele entra na igreja, ele sutilmente ele diminui a eficácia da palavra de Deus, a aplicabilidade dos princípios da palavra. Então, esse era um problema porque no tempo de João, as pessoas faziam uma mesclagem entre a Bíblia e esse suposto conhecimento, esse suposto saber que estava além, até que como fosse um conhecimento superior à Bíblia. Que conhecimento é esse? Podia ser um conhecimento filosófico, um conhecimento reflexivo sobre qualquer questão da vida. Por exemplo, o gnosticismo trouxe como ensinamento de que Jesus ele não teria ressuscitado num corpo físico como nós temos hoje. Ele ressuscitou de forma espiritual. Por que eles passavam a ensinar isso, o gnosticismo? Porque entendia-se que o corpo ele é definitivamente mau, ele não serve para nada. Isso já até contradiz a Bíblia, porque a gente sabe que o corpo ele é templo do Espírito Santo, entendeu? É o templo do Espírito Santo. Olha onde nós vamos chegar com esse assunto, preste bem atenção, você vê que cada assunto puxa o outro. Quantos problemas o gnosticismo também tinha? O gnosticismo também ensinava que o homem ele poderia ser, digamos assim, iluminado por esse saber, pelo saber oculto, e a partir desse saber oculto que ele poderia alcançar, ele se tornava, digamos assim, mais iluminado do que os outros. Deixa eu ver um outro problema também do gnosticismo que eu anotei aqui. Vamos ver aqui. Bom, ele também sustentava o gnosticismo, né, entre seus ensinos, que havia uma espécie de desprezo com relação à matéria. Então, por isso que eu falei anteriormente que eles tinham dificuldade de aceitar uma ressurreição física de Jesus, uma vez que a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, né, com o seu corpo físico, só que foi glorificado, evidentemente, né? Bom, deixa eu ver aqui um outro problema aqui do gnosticismo. Bom, uma das questões dos problemas do gnosticismo era que eles acreditavam que existiam livros, por exemplo, superiores até a revelação bíblica, podemos dizer assim. E a gente sabe que vai ter problema, porque a Bíblia já tem a sua revelação, naquela época tinha a sua revelação, que ela era transmitida pelos apóstolos, né? Mas os gnósticos entendiam que existiam livros que traziam verdades superiores, digamos assim, até a própria Bíblia. Bom, assim, a princípio, um
dos problemas do gnosticismo. Um outro problema que o gnosticismo ele vai também abranger é o problema sempre assim de uma abordagem mística das coisas, intuitiva, questões subjetivas, interior e até emocional das verdades. Ou seja, a verdade não é aquilo que é dito, a verdade é aquilo que eu sinto. Então, não sei se você está conseguindo perceber que como é a ideia desse áudio, que é mostrar que o gnosticismo foi um problema lá no primeiro século, no segundo, terceiro e até praticamente o quarto século, mas que ele sempre existiu e hoje ainda existe de uma forma ampla e também ele existe também de forma inconsciente na igreja. Por exemplo, como eu disse, né, o gnosticismo, ele abre para muitas coisas, assim, um entendimento. Por exemplo, pastor, não é o que a Bíblia fala, é o que eu sinto. Você já passou por situações assim? Não, pastor, tudo bem, mas o que importa para mim é o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. Uma vez eu lembro que uma certa vez a pessoa falou, não, é porque está escrito no livro tal, apóstolo, sobre Jesus assim, assim, assim. Então, ou seja, as pessoas, elas sutilmente, elas vão negando a verdade da palavra de Deus. Veja, a ideia não é negar o conhecimento, por exemplo, científico, os bons conhecimentos e toda a verdade que existe, porque toda a verdade que existe, mesmo que não esteja diretamente na Bíblia, mas se é uma verdade, ela vem de Deus, porque toda a verdade ela vem de Deus. Porém, a questão aqui que é mais complicada é a anulação da palavra de Deus. Eu não estou falando de pessoas que usam do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, até para o aprimoramento da sua vida. Isso é importante, evidentemente. Claro, tem a sua validade e tudo isso possui verdades, mas desde que não anule a palavra de Deus, por exemplo, aquele que é cristão, no que diz respeito à aplicabilidade e à verdade e à superioridade da verdade de Deus com relação a outros conhecimentos. Então a gnose, sutilmente, ela anula verdades inegociáveis da palavra de Deus. Então, por exemplo, tem pessoas que, como eu falei, a psicologia ela é importante, a filosofia, a pedagogia, a sociologia, todo o conhecimento humano ele é importante, mas muitos desses conhecimentos, não estou falando todos dessas áreas do conhecimento. Como eu disse, dentro da psicologia, por exemplo, tem verdades? Tem, mas tudo que a psicologia fala é verdade? Não. Existem teorias. Existem verdades profundas na pedagogia? Existem, mas tudo que a pedagogia ensina é verdade? Não. São teorias, tem coisa que é boa, tem coisa que não se aplica. Tem coisa na sociologia que é verdade? Tem. Possui verdades absolutas na sociologia, com relação ao comportamento humano e tantas outras coisas. Mas tudo que a sociologia, dentro das suas teorias, é verdade? Não. Não são verdades. Então, é nesse ponto que eu estou falando, de pessoas que elas pegam as ciências humanas, enfim, elas dão mais valor a essas ciências do que a palavra de Deus. Ou talvez muitos nem aplicam mais a palavra de Deus na sua vida. Elas seguiam meramente pelo conhecimento filosófico, psicológico, pedagógico, sociológico, matemático, científico, né? Enfim, essa gama de conhecimento. Então a pessoa ela só seguia agora por essas regras. E é aqui que está o grande problema. O gnosticismo, ele está aí. Por exemplo, tem a questão dos coaches. Tem muita coisa que o coach ensina, são verdades absolutas, queridos. É inegável. Não tem como negar. Eu seria tolo em dizer que não são. Mas tudo o que os coaches ensinam, tudo, é verdade? Claro que não. Mas tem pessoas que elas seguiam pelo conhecimento, nessa linha de conhecimento. Ela só interpreta a realidade por isso. Então, o que João está trazendo aqui para nós é justamente nós termos esse cuidado. Por exemplo, assim, por que nós pedimos para ler a Bíblia? Na verdade, eu fiz uma experiência com muitos irmãos na igreja, uma experiência social. Eu quis mostrar para eles que a leitura sistemática, diária, devocional da palavra de Deus, ela vai incutir verdades e vai implantar o reino no coração delas. Porque, veja, olha só, uma pessoa que, vou dar um exemplo, eu quero, se Deus me permitir, fazer psicologia. Estou fazendo uma pós em psicologia pastoral. Se eu esquecer a Bíblia da minha leitura e da minha vida diária e eu ficar só nos ensinos da psicologia pastoral, o que eu vou entender como verdade? O que a psicologia pastoral ensina. Só isso eu vou ter como verdade. Só isso. Claro, eu vou ajudar muita gente? Vou. Vai ser bênção na vida das pessoas? Claro que vai ser bênção. Porém, eu corro um sério risco de que eu esteja me enganando em muitos pontos. Não em tudo, mas talvez em pontos cruciais da minha vida espiritual. Em dar valor apenas para o conhecimento da psicologia, por exemplo, e começar a esquecer a palavra de Deus. Veja, pelo amor de Deus, veja,
veja, eu não estou falando esse áudio para fazer uma guerra. Só a palavra de Deus agora é que importa. Não estou dizendo isso. A palavra de Deus, ela tem que estar no pilar maior. E a partir dela, eu vou reger toda os conhecimentos. Aquilo que é verdade eu vou ficar, mas aquilo que contradiz a Bíblia, eu excluo. Então é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo uma guerra aqui entre as ciências do conhecimento, porque eu disse lá no início do áudio, e não vou repetir, que toda a verdade ela vem de Deus. Então você atente bem o início do áudio que você vai entender bem o que eu quero dizer. Então veja, se eu não der atenção para a palavra de Deus, eu vou ficar nesses conhecimentos. Aí isso aqui eu estou falando de forma geral. Agora veja, eu vou falar agora de forma mais específica. Olha só, tem pessoas que fazem o seguinte, elas deixam a leitura dos princípios da palavra, elas deixam as aplicabilidades da palavra de lado, aí o que ela vai fazer? Olha só, ela não lê a palavra, ela não lê bons livros cristãos, aí o que ela faz? Ela fica apegado em livros da nossa cultura. Tem sua importância, claro que é importante, temos excelentes escritores. Aí o que a pessoa faz? Ela se apega apenas a esse material. Aí o que ela faz também? Ou ela só fica ouvindo palestras na internet, ela vai ler artigos científicos apenas, ela vai, por exemplo, ela vai ouvir palestrantes, como eu falei, né? Vai ouvir palestras, vai assistir pregações. Claro que isso é importante, só que no fundo aí tem um pouco de gnose, porque eu tô dizendo assim, não, eu não preciso ler a palavra de Deus. Inconscientemente, o que a pessoa está pensando? A palestra é mais importante, a leitura dos escritores é mais importante, ouvir o jornalista e ler o jornalista tal é mais importante, ver o psicólogo tal é mais importante, e sutilmente aí tem uma gnose, ou seja, os ensinos bíblicos e a palavra de Deus, elas não exercem um papel central na minha espiritualidade. Você consegue entender isso? Então, a partir dessa problemática é que João está escrevendo, porque quando a Bíblia não é central na minha vida, eu estou perdendo tempo com série, com documentários. Claro, eu digo assim, perder tempo no que diz respeito à espiritualidade, porque no fundo eu vou perder tempo, que se a Bíblia não exerce um papel central na minha vida, a Bíblia, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e eu não tenho essa regra muito clara e prática na minha vida, existe uma gnose na minha vida, ou seja, o que o jornalista, o documentário está falando, a série, ela é mais importante. E eu vejo isso muito forte na vida dos jovens, muito mais forte na vida dos jovens, não que não exista na vida dos adultos, né? Dos adultos. Existe também. Então, o livro de João, ele vem tratar essas questões. Aí eu vou finalizar dando alguns exemplos aqui. Por exemplo, João fala assim, olha, não ameis o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha como isso aqui é tremendo. Quando o apóstolo João fala do amor ao mundo, ele não está falando que você agora vai ter que sair do mundo. Ele não está falando que você não possa até desfrutar de coisas do mundo, daquilo que é bom, tá? Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é exatamente o que eu acabei de falar nesses minutos passados agora. É que a Bíblia não exerce o papel central e, no fundo, eu não consigo me guiar. Talvez eu até leia de vez em quando, eu até acredito em Jesus, mas quando a gente faz uma análise bem sistemática, eu vou perceber que, na verdade, é o mundo que exerce um papel central na minha vida. Então, por isso que ele fala, não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, as vontades, né? Elas, na verdade, elas que exercem um papel central e, na verdade, eu estou me enganando nisso aí. Então, perceba que existe uma gnose. Ou seja, aqui também, João não está pregando que agora você só vai ler a Bíblia e não quer mais saber de nada. Não é isso. O que eu estou dizendo é que na minha espiritualidade, eu não permito que a Bíblia exerça um papel. E a gnose, sutilmente, ela vai tirando isso de mim sem eu perceber. Isso aqui é inconsciente, que a gente não consegue perceber isso. Olha só que coisa interessante aqui também, já para finalizar essa palavra, que eu já alonguei demais o áudio. Ele fala aqui também, eu li aqui para você no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Bom, ele vai citar aqui os falsos profetas e quem são os verdadeiros crentes. Ele fala, ó, não dê crédito a qualquer espírito, mas antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aonde que o falso profeta prega? Dentro das igrejas, dentro das comunidades. Então não é tudo que a pessoa está falando lá que você vai aceitar 100%. Você precisa sempre fazer uma comparação com a palavra de Deus, né? Ele fala aqui dos irmãos e o ódio ao mundo, aqui no capítulo 3. Tem um outro ponto aqui também, ó. Ele vai nos lembrar que o diabo que vive pecando desde o início. E se eu tenho uma vida com Deus, eu não posso viver pecando, como diz aqui no capítulo 3, versículo de número 6. Tem outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que é o quê? Que ele vai falar aqui, por exemplo, sobre o amor aos irmãos. Então, por exemplo, uma das provas que eu tenho a Bíblia no centro da minha vida é o amor que eu tenho pelo meu próximo, independente de quem ele seja, independente. Inclusive, aqui no capítulo 2, ele vai dizer que muitos anticristos têm saído. Por
quê? Porque eles têm negado verdades centrais da palavra de Deus. Porque Jesus, por exemplo, não ressuscitou, como eu disse no início, num corpo de carne. Ele ressuscitou só de forma espiritual. Então ele vai falar que todo ensino que nega verdades centrais daquilo que foi revelado aos apóstolos, esses ensinos são tidos como ensinos anticristãos e provenientes de anticristos. Bom, concluindo aqui, mais um ponto interessante, ele fala que a fé nesse entendimento, ela vence o mundo. Amém? Quando a Bíblia tem um papel central na sua vida, Jesus é o papel central na sua vida, exerce um papel central na sua vida, nós vamos vencer o mundo. Esta fé é que vence o mundo, ou seja, eu estou alicerçado nessa compreensão. Por isso que a leitura diária, ela é muito importante. Amém? Por isso que ele fala no versículo 18 do capítulo 4 de 1 João, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O que é o perfeito amor? É o perfeito conhecimento dessas verdades. Por que às vezes temos medo? Porque nós não estamos conhecendo algo. O medo é o desconhecimento. Na verdade, quando eu passo a conhecer algo, eu perco o medo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem medo de uma barata, por exemplo. Um exemplo simples aqui. Você olha para a barata, o que você vê? Você vê um rinoceronte, você vê um monstro, entendeu? Só que se você for parar para pensar, fala, mas peraí, a barata é um inseto pequeno, um inseticida mata ele, então por que eu vou ter medo de uma barata? É uma coisa pequena, só que a gente transforma. Por quê? Porque falta conhecer, entender essas verdades, que a barata é só um inseto pequeno. Claro que ninguém quer ele sobrevoando, nos sobrevoando e em cima da gente, claro, mas é um inseto pequeno que você com inseticida você mata, depois você retira. Então é a falta da reflexão sobre isso aí. É claro que isso aqui é só um exemplo extremamente simplório, só estou aqui dizendo com relação a entender. O amor de Deus, ele entendendo as verdades de Deus, do amor de Deus, é algo maravilhoso. E quando eu entendo isso, eu paro de ter medo, eu paro de me assustar com as coisas. O amor faz parte de mim, eu sou amado por Deus, eu fui transformado por Deus. E essas verdades, quando entram no meu coração, eu perco medo de viver, eu perco medo de conviver com as pessoas, eu perco medo do futuro. Eu paro de andar extremamente ansioso, porque não dá para arrancar a ansiedade, mas procuro andar ansioso, angustiado, aflito, porque eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, eu sei o que Jesus é na minha vida. Então, perceba que a gnose, ela está sutilmente aí andando sobre este mundo, influenciando pessoas, e é um problema seríssimo, queridos. Você já viu, só para concluir agora mesmo, né? Falei que ia concluir, mas para concluir mesmo. Você já viu aquela situação, você está conversando com uma pessoa, aí você está apresentando um assunto, aí a pessoa já vem com outro assunto, não, mas é porque eu ouvi, porque eu li, ou seja, a pessoa, ela sempre quer colocar o conhecimento de uma verdade sempre acima do outro. Ela não reflete na verdade que o outro está trazendo, ou seja, ela nem para refletir, ou seja, está totalmente contaminado pela gnose. Então que a gente possa ouvir mais, entender que existe algo, irmãos, que está tentando inconscientemente, sutilmente arrancar as verdades da Bíblia do nosso coração, está tentando colocar outros conhecimentos de forma sutil, que a Bíblia ela venha se tornar algo simplório, sem aplicação, sem verdade. E muito cuidado, porque muitos nesse entendimento perderam a salvação lá no passado e estão perdendo hoje. Que Deus nos livre, queridos, desse mal, ainda que possamos ter todo o conhecimento deste mundo, mas a Bíblia, Jesus Cristo, os mandamentos do Senhor devem exercer papel central na minha vida, mesmo que muitas vezes eu não entenda, mesmo que muitas vezes eu não sinta. Se é a verdade de Deus, vamos vivê-la, porque lá na frente nós vamos entender e vamos viver o melhor de Deus. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo.